Oi, gente, boa noite. Seja muito bem-vindo, né, ao último momento antes, né, da sua grande prova, né? Essa palavra prova, na verdade, ela mexe muito comigo porque realmente a gente está sendo provado, né? Às vezes não de forma tão justa, né? Às vezes a banca cobra coisas que não deveria cobrar e você se prepara tanto, mas enfim, certo? A gente está preparando você para o depois também. É importante dizer isso, certo? Aqui, quando eu estou dando aula de organização do sistema de saúde, é para que você entenda, porque futuramente você pode ter cargos de gestão e você vai lembrar de tudo isso que eu falei. Ou então, até quando você estiver no seu próprio trabalho, você vai lembrar também. Eu quero agradecer profundamente o carinho de vocês, né? A despeito de tantos vídeos, né? Já vi, né, muito vídeo, mas eu assisti tudo. Eu fico muito feliz, gente. Podem ter certeza que assim como aí teve noites mal dormidas, aqui também teve muitas noites mal dormidas, certo? Mas está chegando o momento, né? E quem está na arena é você. E eu sou a pessoa que está do lado de cá. Olha, eu falo da arena, eu já me emociono. Eu sou a pessoa que estou do lado de cá, morrendo de torcer, certo? Então, infelizmente, né, eu não estou aqui nesse momento ao vivo com você, mas o meu coração está. Eu tive um evento de família, tive que fazer uma viagem, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do que a gente fala muito, né? A gente vai falar de ética, a gente vai falar de relações humanas, mas a gente vai falar principalmente de organização do sistema de saúde do Ceará, certo? Eu falei para vocês, né, em vários momentos, do quanto para mim é importante que eles cobrem, né? É um conteúdo extremamente relevante, você precisa entender. Certo? Então, hoje eu trouxe algumas questões, né? Claro, essas questões são inéditas e vocês vão ver. Ah, você pega o material. Ai, Jarvina, só isso, gente. Eu tentei trazer o máximo de conteúdo nessas questões. Então, vocês vão ver que eu vou me alongar bastante nas questões, bastante mesmo. Certo? Por quê? Porque meu objetivo é fazer uma grande revisão. Eu até fiquei pensando se era melhor só fazer a revisão ou trazer na forma de questões, né? E aí, conversando, tal, eu disse, não, vou fazer na forma de questões, mas eu vou levar o máximo possível de revisão para eles. Tá certo? Então, vamos lá, respire. Não serão tantos vídeos, né? Você já está na véspera, você está pronto. Tá certo? Então, a gente vai falar, sim, de organização do sistema de saúde do estado do Ceará, né? Lembrando que toda a parte Brasil você viu e está vendo e vai sempre ver, certo? Mas assim, a gente está trazendo do macro para o micro. E aí, quando eu falo de Ceará, eu trago coisas muito relevantes, certo? Dentre elas, gente, um dos assuntos que eu considero muito importantes. Ah, Gervina, pode não cair regionalização? Pode. Claro que pode não cair, certo? Mas é um assunto que é de extrema relevância. Por isso que é a primeira questão. Então, eu vou ler aqui contigo, eu trouxe conceitos no próprio enunciado e eu quero que você preste muita atenção nisso, tá bom? A regionalização é uma diretriz do SUS, você sabe isso, né? Na verdade, ela vem lá desde muito tempo, né? No Ceará, gente, pelo amor de Deus, não vá achar que ela só começou em 2019, lá com a lei 17006, que é a lei do seu coraçãozinho. A plataforma de modernização, que é o seu coraçãozinho também, né? Não, começou antes. A lei 17006, ela trouxe uma reestruturação, ela nominalizou, ela organizou, certo? E ela normatizou, ela transformou em lei, em regra, certo? Então, a gente vai falar aqui de regionalização, que é sim uma diretriz do SUS e que objetiva o quê? Gente, a regionalização objetiva garantir o direito à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais. É tanto que a gente, quando está falando de regionalização, a gente diz que um dos objetivos da regionalização é a diminuição dos vazios assistenciais, certo? Porque tem regiões, sim, que tem um déficit, né? Um déficit de atenção terciária, tem um déficit de determinadas especialidades de saúde, determinados tipos de atendimento, e aí a pessoa tem que acabar se deslocando para outra cidade, muitas vezes para a capital do estado, e o estado é grande, e acaba que essa dificuldade, né, acaba comprometendo e muito a promoção e prevenção de doenças, acaba que a pessoa só chega aqui já para remediar,
não é? Então, o objetivo da regionalização é promover igualdade, é promover uma palavra muito importante, que é a equidade, gente. Equidade é tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças, certo? Então, o nosso objetivo, quando fala de regionalização, é entender que existem as 5 regiões de saúde, que o objetivo é que em uma região de saúde você tenha aquelas redes necessárias, prioritárias, né? E que às vezes não tem nela, mas vai ter na imediatamente ligada a ela. O objetivo é que uma região de saúde ela seja autossustentável em ações e serviços de saúde, mas nem sempre isso é possível. Certo? E existem sim as parcerias entre regiões, mas isso é uma divisão administrativa, certo? Que tem como objetivo o quê? Olha, tá aqui a região Fortaleza, né? Tá aqui a região Fortaleza. Ela vai ter tudo, vai ter hospital de alta complexidade, vai ter a questão de exame, gravidez de alto risco, tudo vai ter. Já, estou dando exemplos, tá? Já aqui na região Sertão Central, não é assim. E aí as pessoas têm que ir para lá. Não, então o objetivo da regionalização é olhar e dizer, olha, essa região de saúde precisa estar tão boa quanto essa. Entendeu? Então a regionalização, ela mexe muito com essa palavra, com a equidade. Tá certo? Então, a regionalização é uma diretriz do SUS que objetiva garantir o direito à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais por meio da identificação e reconhecimento de quem? Das regiões de saúde. Ah, eu ainda estou aqui, nem saí. Certo? Eu saí aqui para tu não perder o foco. Assim, o Ministério da Saúde, então eu estou trazendo ainda a definição federal, prevê que, para implementar a regionalização, deve-se atentar para os desenhos propostos no planejamento regional, certo? Então, o Ministério da Saúde vai mostrar essa importância de um planejamento regional, certo? Identificando interações regionais que contemplam serviços de saúde para a população. No estado do Ceará, a regionalização da saúde encontra-se normatizada na Lei 17.006 e na Portaria número 2108. Gente, tanto a lei quanto a portaria são de 2019. Elas saíram juntas, porque a lei ela vai dispor sobre a regionalização e a portaria ela vai dispor sobre a organização das regiões de saúde, certo? Aqui, claro, né, não existe nenhum objetivo de eu ficar explicando a diferença entre lei e portaria, mas a portaria ela tem essa função, certo? De explicar algo que foi trazido de forma geral em uma lei. Então a lei ela vai falar da regionalização, a portaria vai dispor sobre a organização dela. Tá certo? Sobre a temática, é incorreto afirmar. Gente, eu gosto de trazer questões corretas para você ver como que isso está normatizado. Certo? Então, olha aqui essa questão. Eu adoro, né? Eu vou dizer, eu adoro essa questão, na verdade, essa questão foi criada. Mas, assim, eu adoro esse assunto de regionalização. Vamos ver aqui. Então, as redes temáticas e assistenciais prioritárias definidas pelo Estado, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Existem as redes temáticas e assistenciais que são lá normatizadas lá na Portaria de Consolidação 3 do Ministério da Saúde, não existe? Existe. Mas os estados, em seus planos estaduais, eles podem sim definir outras redes temáticas além daquelas que já são trazidas. E o estado do Ceará fez isso sim, certo? Olha aqui. As redes temáticas e assistenciais prioritárias definidas pelo Estado para o período 2020-2023, por que eu falo período 2020-2023? Porque eu estou falando de um plano de saúde. E quando eu falo de um plano de saúde, eu digo que ele é de 4 anos, certo? Gervina, 4, sim, 2020, 2021, 2022, 2023. 4 anos, ele é quadrienal, certo? Então, ele vai trazer o quê? Que as redes temáticas e assistenciais definidas pelo Estado são doença crônica não transmissível. Doença crônica não transmissível é trazida lá na portaria de consolidação. Beleza, tá certo. Só que o plano traz mais, ele diz quais são as linhas de cuidado prioritárias, certo? Então, ele diz que as linhas de cuidado prioritárias no que tange às doenças crônicas não transmissíveis são diabetes, hipertensão, obesidade e doenças renais crônicas, certo? Ele traz também como rede a materno-infantil, que na portaria de consolidação número 3
né, ela traz como rede cegonha. Cuidado, no estado do Ceará, ele traz como rede materno-infantil, certo? Se refere à rede cegonha, que também já está lá. Ótimo. Atenção psicossocial está lá? Está. Ótimo. Cuidar da pessoa com deficiência está? Sim. Urgência e emergência está? Sim. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 redes que já são trazidas pela portaria de consolidação número 3. Só que o Ceará foi além, baseado na análise sociossanitária, na análise econômico-sanitária, nas condições sanitárias, nas condições de saúde do Estado, eles elencaram mais redes prioritárias, que são, olha aqui quais são elas. Traumato-ortopedia, certo? O plano vai falar sobre isso. Neurologia também é uma rede prioritária. Cardiovascular também é uma rede prioritária e oncologia. Gente, prestem atenção nisso, certo? Então, ele elencou mais 4: traumato, neuro, cardio e oncologia como redes prioritárias. Esse item está corretíssimo. Eu estou procurando o item errado, certo? Mas as regiões de saúde devem ter definidos, dentre outros aspectos, os seus limites geográficos, a população regional usuária, o rol de ações e serviços de saúde regionais, de acordo com a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a RENASES, a RENAME e a REMUME, certo? Então, o plano de saúde, ele traz uma outra relação de medicamentos, os medicamentos essenciais, REMUME, cuidado com isso, porque ele fala que na análise de gestão, isso eu falo muito quando eu falo da plataforma de modernização, na análise de gestão eles veem o quê? Que existe muita judicialização de medicamentos, certo? E que eu expliquei isso lá com muitos detalhes, né? Mas falando muito brevemente, gente, quando judicializa, sai liminar, você tem que responder imediato. Então, o Estado não tem como barganhar valores, entendeu? Então, ele vai ter que comprar pelo preço que está no mercado. Então, eles viram que, em análise de gestão, eles viram que, né, os big data lá, eu fico querendo trazer mais conceitos para vocês, né? Eles viram, gente, que se esses medicamentos já fossem incluídos numa rede, numa lista, numa relação, isso traria economia para o Estado. Então, ele vai trazer isso no próprio plano de saúde, quando ele fala o que tem que ser definido em cada região, porque eles vão fazer todo um retrato daquilo, tá certo? Então, tem que ver a população usuária, certo? Existem regiões de saúde que podem ter uma população mais jovem, outras uma população mais velha, e as ações de saúde, elas são diferentes, certo? Claro que tem que contemplar todas as áreas, tem, muito bem, mas existem peculiaridades, a depender do tipo de população, tá certo? E aí, tá certo também. Em cada uma das regiões haverá uma representação institucional da Secretaria de Estado da Saúde, que são as agências regionais, né, que eu falei para vocês, que é onde entra a FunSaúde, certo? Como unidade descentralizada de apoio à gestão. Por isso que no concurso da FunSaúde tem, além da parte assistencial, também tem muitas vagas para a parte administrativa, porque a FunSaúde ela vai ter também como esse objetivo. Eu até trouxe para te mostrar, tá certo? Porque meu objetivo não é que você decore, é que você entenda, que faça sentido. Para na prova já tem tanta coisa que você tá lá decorado, que isso não seja mais uma delas, tá bom? Os planos de saúde regionais deverão ser elaborados para o período de 4 anos. Gente, preste atenção nisso, é 4. Não é 3, não é 2, não é 1, não é 4. Com revisão a cada 2, certo? Então, 2020, no caso, no atual, né? 2020, 2021, 2022, 2023. Então, aqui, ó, no final de 2021, a gente vai ter uma revisão do plano de saúde, certo? Com revisão a cada 2 anos, sobre a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde pela sua Secretaria Executiva de Atenção e Desenvolvimento Regional, certo? Então, eu estou falando de regionalização em conjunto com os municípios. Óbvio, né? O que é uma região de saúde? São
municípios limítrofes, né, que eles compartilham questões viárias, questões de transporte, né, questões socioeconômicas, tá? Então, tem toda essa relação. Eu tenho que ver os municípios. Devendo observar, olha aqui, a lei, certo? Em especial no seu artigo 7º. Eu vou te mostrar o que é isso. Sempre em compatibilidade com o plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Gervina, tô ficando doido. Calma, viu? Que eu nunca não ia trazer para você detalhes. As atuais 5 microrregiões de saúde passam a se configurar como regiões de saúde, coordenadas pela Secretaria de Estado da Saúde em articulação com os municípios que as integram. E aí, meu povo, tem que ter uma errada aqui. Não tem? Você já sabe qual é? É um detalhe, certo? Mas, olha aqui, eu trouxe de uma por uma. Vamos conversar sobre isso. Ó, primeiro item, ele fala que as redes temáticas e assistenciais prioritárias para o período esse, depois eles podem trazer outras, certo? Porque, por exemplo, a gente teve uma pandemia, será que eles não vão adicionar uma rede prioritária no próximo plano? Né, em consequência da pandemia, né, houve muita questão, muito comprometimento, né, físico das pessoas, então talvez isso seja considerado para o próximo plano, né, ou talvez até seja trazido nessa revisão que vai haver, enfim, tá? São doenças crônicas não transmissíveis, linhas de cuidado, diabetes, hipertensão, obesidade, doenças renais crônicas, materno e infantil, atenção psicossocial, cuidado da pessoa com deficiência, urgência e emergência, traumato-ortopedia, neurologia, cardiovascular e oncologia. O que é essa rede de atenção à saúde? A RAS é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados de forma sistêmica em diferentes níveis de complexidade. Eu vou desde a atenção básica até alta complexidade, certo? Compartilhado entre os entes federativos, claro, né? Porque elas vão estar dentro das regiões de saúde, com a finalidade de quê? Olha aqui, qual é a finalidade de uma rede de atenção à saúde? Garantir a integralidade da assistência à saúde das pessoas na região de saúde ou entre regiões. E para o período de 2020 a 2023, as redes temáticas são essas, sendo que doenças crônicas não transmissíveis, materno infantil, atenção psicossocial, cuidado da pessoa com deficiência e urgência e emergência já é trazido lá na portaria de consolidação número 3 do Ministério da Saúde. Essas 4 são trazidas somente no plano do Estado, certo? Plano de saúde do Estado. Mas são todas essas aqui. Vou botar um asterisco aqui para você lembrar. Isso você tem que saber, tá certo? Bem, então esse item está o quê? Está correto. Próximo. As regiões de saúde devem ter definidas, dentre outros aspectos, os seus limites geográficos? Sim. Olha aqui, eu vou lhe mostrar o que é que ela tem que ter. Na lei diz que elas têm que ter definidas os seus limites geográficos, saber onde começa uma região e onde termina, quais são os municípios que participam dela, quais são as áreas descentralizadas de saúde, as ADS, áreas descentralizadas de saúde, anteriormente chamada CRES, certo? Então, tudo isso tem que ser delimitado. Quantos municípios fazem parte da região X, da região Fortaleza, da região Cariri, região Sertão Central, região Litoral Leste Jaguaribe, certo? Quantas? Você tem que saber as 5 regiões, tá bom? Isso não tem conversa também. Tem coisas que tem conversa, essa não dá para ter, tá? A população regional usuária, como eu falei, você tem que saber quem são os usuários, certo? Porque você não vai fazer uma coisa só geral, você tem que atentar também para a saúde individual da pessoa, porque a atenção ao cidadão não é ao público, não é à população, é ao cidadão. Eu vou olhar de um por um, certo? Isso é uma atenção pontual. Também tem que ter definido o rol de ações e serviços de saúde regionais de acordo com a RENASES, a Relação Nacional de Ações e Serviços, a RENAME e a REMUME. Verdade, a gente colocou esses 3, inclusive. Também tem que ter definido, olha aqui, essa daqui eu não tinha trazido, estou te trazendo agora. As responsabilidades do Estado e do conjunto de municípios integrados, ajustado em contrato, certo? COAPS, né, o contrato organizativo, ele vai ter que mostrar, olha, compete a você, compete a você, compete a você, porque quando compete a todo mundo, não compete a ninguém, certo? Então, tem que estar escrito em contrato.
Compete ao Estado isso, compete ao município X isso. Então, isso vai ter que estar em contrato, certo? Também tem que ter definidos critérios técnicos, epidemiológicos e administrativos de acesso ao serviço, em todos os seus aspectos, de acordo com a ordem cronológica e o risco, certo? Porque, claro, né, existe a ordem cronológica lá para você conseguir um leito, mas às vezes a pessoa chega numa urgência e ela vai ter que ser atendida. E a escala para a conformação dos serviços. Então, tudo isso tem que ser definido, tá certo? Nas regiões de saúde. Ok? Então, esse gabarito também está certo. Gervina, ele não colocou todos. Sim, ele não colocou todos, mas preste atenção na questão. Ela não diz as regiões de saúde devem ter exclusivamente. Eu coloquei dentre outros aspectos, certo? Então, esses estão? Estão. Mas a partir daqui, eu não coloquei na questão, mas eles complementam, tá certíssimo? A questão não disse que eram só esses, tá bom? Diz que também esses faziam parte. Em cada uma das regiões de saúde, haverá uma representação institucional da Secretaria de Estado? Sim, certo? E você imagina, não adianta nada você descentralizar a obrigação sem você ter lá quem gere isso. Então, claro que tem que ter uma representação institucional. Olha aqui, isso é trazido na portaria 2108 do Estado do Ceará, que diz que a composição e normas de funcionamento da Comissão Intergestores Regional, lembrando que a Comissão Intergestores é um local de pactuação, e aqui a gente traz a regional, que já era trazida lá no decreto federal, e dos comitês de apoio à governança serão definidos em regimento pactuado na CIB. Diz mais que a desconcentração da Central de Regulação, que tem nome CRESUS, para as regiões de saúde será objeto de grupo de trabalho composto pela Secretaria de Estado, certo? Gente, eu falei que hoje, atualmente, a gente tem em execução descentralizado 3 CRESUS, tá? E o plano de saúde, ele quer colocar uma CRESUS em cada região de saúde, certo? Até então, nós já temos em 3, isso é muita coisa, tá bom? E, olha aqui, atualmente possui em funcionamento a CRESUS Fortaleza, Cariri, Sobral, certo? Para regular o acesso assistencial. O objetivo até 2023 é que tenha uma em cada região de saúde. Gervina, está faltando qual? Está faltando Sertão Central e Litoral Leste, Jaguaribe, certo? A gente já tem em 3 regiões. Fala que os consórcios públicos que se configuram como modalidade de gestão compartilhada serão vinculadas a uma das 5 regiões, certo? De acordo com as suas peculiaridades, com a sua situação geográfica, certo? Esse consórcio aqui, ele abrange mais municípios de que região? Da região X, pois então ele vai ser gerido por essa região, tá certo? E ele diz, olha aqui, isso tudo para te mostrar esse último, que é o que a questão fala. Em cada uma das regiões de saúde, haverá uma representação institucional da Secretaria de Estado, certo? Que serão as chamadas agências regionais de saúde, que elas vêm na própria lei de criação da FunSaúde. Ela vai falar sobre essas agências regionais, certo? Que tem como função o quê? Representar a Secretaria de Estado da Saúde. Em que critério? Administrativo. Tá certo? Então, eu trouxe sim a lei da FunSaúde. Essa lei não vai cair na sua prova, não explicitamente, mas eu trouxe para você entender o que eu estou falando, porque eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. Olha aqui. Diz que a FunSaúde vai colocar em pleno funcionamento o quê? A regionalização da saúde. Não tem como não falar. Isso aqui, na verdade, eu até fiquei balançada quando eles não colocaram no edital, certo? E a FunSaúde, ela tem finalidade de apoiar o fortalecimento das regiões de saúde. E não tem, gente, como eles criarem uma plataforma de modernização do Estado sem eles dizerem quem vai auxiliar nessa gestão. Porque não é só colocar o filho do mundo, é criar. Não é? Então, quem é que está criando, quem é que está cuidando? É a FunSaúde, certo? Daí a grande importância desse órgão que você vai trabalhar. Também tem a função de apoiar os municípios na execução dos seus serviços regionais e a Comissão Intergestores na sua governança interfederativa, uma vez que as regiões de saúde não possuem personalidade jurídica. A FunSaúde tem personalidade jurídica, então ela vai auxiliar nos trâmites. E olha aqui, a FunSaúde contará com unidades descentralizadas. Quem são? As agências regionais. Gente, isso te mostra o quê? Que desde 2019, quando eles fizeram a lei e a portaria, eles já estavam pensando nessa
criação dessa fundação, certo? Então, tudo está concatenado. O objetivo deles foi exatamente fazer essa linha do tempo. É tanto que quando eu te mostrei nas questões, na teoria, eu te mostrei de forma cronológica para você entender. Ó, eles estão querendo fazer isso, aí por isso que apareceu isso. E o plano de saúde é justamente isso. A partir de um retrato, a partir de um diagnóstico, eles começam a desempenhar ações, certo? Foi exatamente o que eles fizeram. Quando eles publicaram a lei, né, a lei lá da regionalização, eles disseram, olha, a gente tem um problema e uma solução aqui. A solução é a regionalização da saúde, e o problema é como geri-la. E aí eles pensaram em descentralizar isso para uma fundação, que é a FunSaúde. Tá bom? Então, o nosso gabarito aqui era correto. Olha a letra D. Os planos de saúde regionais, ó, o que é que a gente tem? A gente tem um plano de saúde estadual. Mas o objetivo, gente, o objetivo é, até 2023, isso é trazido como um dos objetivos, certo? Quando eu falar lá no final de eixos, diretrizes, objetivos, metas e indicadores, lembra disso? Se não lembra, calma que a gente vai falar já já sobre isso de novo, certo? Um dos objetivos é que cada uma das regiões de saúde tenha o seu plano de saúde específico, que a gente chama de plano de saúde regional. E a partir desse plano de saúde regional, vai ser criado o estadual, certo? Vai ser um ajuntamento, certo? Vai ser criado o estadual, entendendo que existem peculiaridades, certo? Isso vai ser muito bom. Só que atualmente a gente só tem um plano, certo? Que foi feito, né? Que foi da região do Cariri, tá? Um plano de saúde regional. E aí é tanto que algumas coisas, você nota que algumas regiões de saúde está faltando, e eles estão trazendo novas publicações. Eu vou já te mostrar, inclusive, uma delas, recém-saída do forno, tá bom? Então, diz que os planos de saúde devem ser elaborados para um período de 4 anos. Olha aqui o que a portaria diz. Os planos de saúde regionais devem ser elaborados para o período de 4 anos. Lembrando que o nosso plano atual é 2020 a 2023, certo? É 4 anos. Na sua prova pode vir a palavra quadrienal, certo? De 4 em 4 anos, com revisão a cada 2, tá certo? Devendo observar o disposto na lei, em especial no artigo 7º. Tá aqui o artigo 7º, eu não ia te deixar sem ele. Certo? Eu não trouxe questão aqui, eu trouxe questão lá no aulão, certo? E dê uma olhadinha lá na questão do aulão, mas eu pergunto exatamente o que é que o planejamento regional vai considerar. E olha aqui o que é que ele considera: os vazios assistenciais, certo? E isso é muito importante, porque pode ser que no estado do Ceará a gente tem uma região que está muito bem, mas outra está muito mal. E eu não posso dizer, então, que o estado está bem, porque existem vazios assistenciais, certo? Esses vazios, eles precisam ser preenchidos. Eles são preenchidos a partir de um olhar regional, certo? Como eu disse para você, o objetivo é que as regiões de saúde sejam autossuficientes em ações e serviços de saúde, tá certo? Então, você tem que dar uma olhadinha aqui nesse artigo 7º, tá bom? E, então, esse aqui tá correto. Gervina, porra, então tá errado. Essa daqui é o gabarito. É o gabarito. E eu espero que você já tenha encontrado o erro, certo? O erro, ele é muito delicado, mas a sua banca, ela gosta dessas coisas, certo? E eu decidi dar uma de má. Olha aqui o que a questão fala. As atuais 5 macro-regiões de saúde passam a se configurar como regiões de saúde, coordenadas pela Secretaria de Estado da Saúde, em articulação com os municípios que as integram. Aqui já está correto. Está correto aqui, certo? Mas a questão, ela não traz dessa forma. Vamos voltar. Eu vou voltar aqui com você para a gente ver. Eu gosto de voltar meus slides, que eu vejo o quanto eu risco. Olha isso aqui, pessoal. Eu risco demais, meu povo. Mas vai dar tudo certo, viu? Olha aqui o que a questão fala. As atuais 5 micro-regiões. Então, esse gabarito está errado, eu quero a incorreta, porque são as atuais o quê? 5 macro-regiões. Deixa eu aparecer aqui para te dizer uma coisa. Antes, a gente tinha uma subdivisão, certo? Que era de 5 macro-regiões, que até levam os mesmos nomes, certo? Era a macro-região Fortaleza, a macro-região Sobral, a macro-região Cariri, a macro-região Sertão Central, a macro-região Litoral Leste, certo? Havia essas 5.
E essas 5 macro-regiões se dividiam em 22 micro-regiões, certo? Então, tá errado por isso, tá certo? Só que agora a gente já teve uma nova reestruturação. E a portaria 2108, que é a portaria do seu coração, eu falei, são 3 páginas. Pare de preguiça, leia, certo? Valorize meus QR Codes. Eu recebi uma mensagem de uma aluna dizendo, Gervina, não deu para ver todos os QR Codes, mas eu prometo que quando eu passar eu vou olhar todos. E eu quero ver essa promessa sendo cumprida, tá? Porque ela vai passar e ela vai me mostrar que leu todos os QR Codes. Então, não são 5 micro-regiões, são 5 o quê? São 5 macro-regiões. Essa é a correção, certo? E ela diz o quê? Que as atuais 5 macro-regiões passam a se configurar como regiões de saúde. Então, não existe mais esse termo macro-região. Gervine, se trouxer. Gente, alguns normativos, né, alguns documentos, na verdade, são nem normativos, eles ainda trazem esse termo macro-região. Você não vai brigar com a banca, certo? Mas se ele fizer referência após 2019, que é quando veio a lei, quando veio a portaria, são regiões de saúde. Para todos os efeitos, regiões de saúde. São 5 regiões de saúde. Antes chamada de 5 macro-regiões de saúde. Tá certo? Gervina, eram 22 micro. E agora, né? A pergunta que vocês fazem demais. São 22 ADS. Eu vou já falar sobre isso. Tá bom? Então, olha aqui o que eu trouxe para ti. Eu trouxe a própria portaria, que diz que as atuais 5 macro-regiões passam a se configurar como regiões de saúde, coordenadas pela Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Saúde, a SESA, em articulação com os municípios que as integram, certo? Não vai ser só de responsabilidade do Estado, não. Cada município tem lá a sua função, tá bom? Nos seguintes termos: região de saúde de Fortaleza, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste Jaguaribe e região de saúde de Sobral. Então, essas são as 5 regiões antes chamadas de macro-regiões de saúde. Então, eu tenho que os 184 municípios que compõem o estado do Ceará, todos eles vão estar dentro de alguma dessas 5 regiões de saúde. Tá certo? Isso aqui é uma distribuição geográfica, aqui é uma distribuição de saúde, né? E aí, eu trouxe mais para você. Eu trouxe a própria foto das regiões de saúde, certo? Por cor. Gervina, eu tenho que saber todos os municípios? Não, gente. A FGV não vai pedir para você saber 184 municípios. Pelo amor de Deus, ela não vai me decepcionar esse ponto, certo? Apaguei aqui para ficar bonito, né? Porque eu imagino que você vai querer tirar um printzinho. Olha quem está aqui, gente. É exatamente o documento recém-saído do forno que traz essas 5 regiões de saúde: Sobral, Fortaleza, Sertão Central, Litoral Leste, Jaguaribe e Cariri, certo? Pelo amor de Deus, tenha pelo menos noção que Cariri é aqui embaixo e que Fortaleza é essa daqui, tá? A região de saúde, né? Fortaleza, o mesmo nome, Fortaleza, isso pode causar confusão na sua cabecinha, certo? Mas aqui eu tô falando da região de saúde e não apenas do município Fortaleza. Tá certo? Então é bom que você tenha pelo menos uma noção espacial de onde fica cada uma das regiões de saúde. Tá certo? Então, mas eu trouxe mais, eu não ia deixar por aqui. Eu trouxe de onde? De onde que eu trouxe, Gervina? De onde é que você trouxe essa figura linda? Porque é bonita mesmo, viu, gente? Se você colocar aqui no QR Code, você vai ter acesso ao manual de complexos reguladores da SESA, recém saído do forno, certo? Que ele vai falar, ele traz como cenário as 5 regiões de saúde: Fortaleza, Sertão Central, Leste, Jaguaribe, Sobral e Cariri, certo? Então, ele vai trazer as 5. E aí, gente, pronto, é aqui que a gente vai entrar. Toda a vida vai ter o QR Code aqui. Se você não acredita em mim, você vai ter que acreditar no que a Secretaria de Saúde diz para você, certo? Se você olhar as publicações do próprio governador do estado, né, você vai ver que ele fala das 22 ADS. O que é ADS? Área Descentralizada de Saúde, certo? Antes chamadas micro-regiões, já foram chamadas de CRES, hoje são chamadas ADS, Área Descentralizada de Saúde. E são quantas? 22. Certo? Na aula, né, no aulão que teve, eu contei com vocês, né, porque vocês estavam duvidando de mim, meu povo.
São 22. Vamos contar de novo, certo? Olha aqui. Então tá aqui a região de saúde Fortaleza, né, que tem lá todos os seus municípios. Ela é composta por 44 municípios, certo? E ela tem, olha aqui o que é que o texto diz. Olha esse QR Codezinho aqui. O que é que ele diz? Que são 6 áreas descentralizadas de saúde, certo? Então, eu tenho 6 áreas que são a área descentralizada Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Baturité, Itapipoca, Cascavel. Gente, recentemente, muito pouco tempo, ano passado, teve uma seleção para coordenador de ADS, certo? E aí eram quantos coordenadores? 17. Por que eram 17, meu povo? Porque na área descentralizada de saúde Fortaleza tem uma coisa chamada Superintendência Regional de Saúde. Certo? Então, eles não vão precisar de um coordenador de ADS, porque já está dentro da superintendência. Isso é uma questão de organograma. É por isso que os alunos diziam, Gervina, é 17 por causa da seleção, porque lá na seleção não teve seleção para coordenador da área descentralizada de saúde Fortaleza, mas teve Caucaia, Maracanaú, Baturité, Itapipoca e Cascavel. Certo? Aqui vão ter os coordenadores de saúde. Por quê? Você botou o menino no mundo, você tem que criar. Certo? Não criaram uma área descentralizada lá em Cascavel, pois coloque alguém lá responsável por ela. E por que não colocaram em Fortaleza? Porque Fortaleza já é a sede, já tem uma superintendência aqui. Para que tanta gente, meu povo? Certo? Então, por isso que lá você só conta 17 coordenadores, mas são 22 por quê? Porque, ó, a área descentralizada de saúde Fortaleza, ela está dentro da superintendência. Assim como nessa área de Sertão Central, vai ter também lá a sede, certo? Assim como na Litoral Leste de Jaguaribe, também vai ter a sede. Então, quando eles abriram a seleção, eles não colocaram lá a sede, tá? Aqui, região de saúde Sobral. A cidade de Sobral já tem uma superintendência, gente. Não precisa ter um coordenador de ADS aqui, mas ela é uma ADS. Tá? É só você olhar nas publicações da Secretaria de Saúde, quando eles mostram os boletins epidemiológicos de cobertura vacinal, o Camilo fala, das 22 ADS, 6 apresentaram queda no número de mortes de Covid. 6 receberam mais um lote de vacinas. Ele fala de 22, ele não tá doido, não, certo? Eu sei que tá muita informação, mas vai dar tudo certo, viu, gente? Deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre cada uma delas, tá bom? Então, a região de saúde de Fortaleza, ela tem 6 áreas descentralizadas, tá certo? Que são essas 6. E aí aqui é mostrando o desenho, certo? Por quê? Porque eles fizeram, gente, como eles estão trabalhando com regulação, né, eles foram ver quantos hospitais estratégicos tinham, quantos de pequeno porte, quantos hospitais polo, quantas UPAs, certo? Então, claro que eu não trouxe isso, porque eles também não vão ficar perguntando esses números, né? Mas o objetivo é o quê? É que ela seja autossustentável, tá certo? Então, na região de saúde de Fortaleza, eu tenho 6 ADS. Beleza. Olha aqui. Na região de saúde Sertão Central, eu tenho quantas ADS? Área descentralizada. Gente, é descentralizado, certo? É uma coisa que dá autonomia. São 3. Quais são? Canidé, Quixadá e Tauá. Certo? E aí vai dizer que tem 2 hospitais estratégicos. Enfim, isso aqui é um retrato, é um diagnóstico. Tá bom? Então, na região de saúde Sertão Central, eu tenho 3 ADS. Dá para entender, né? Mesmo com marca texto, dá. Na região de saúde litoral leste, Jaguaribe, né? Ele tem 20 municípios, só voltando aqui. A região de Sertão Central também tem 20 municípios, tá? Se você no final contar esses municípios, vai estar 184. Eu contei. Tá? Então, litoral leste de Jaguaribe tem 20 municípios também. E assim como Sertão Central, que tem 20 municípios, tem 3 áreas descentralizadas. Litoral Leste de Jaguaribe tem 20 municípios e tem 3 áreas descentralizadas de saúde. Então, também são 3 ADS. Gente, isso aqui é um 3. Deixa eu colocar aqui. 3. Tá bom? Que é a área descentralizada Aracati, Russas, Limoeiro do Norte. Tá bom? Região de saúde Sobral. Já a região de saúde Sobral tem 55 municípios, inclusive a própria cidade de Sobral. Certo? E ela está dividida em 5 áreas descentralizadas de saúde, certo? É a segunda
maior região de saúde, certo? E a região de saúde Cariri, a gente também tem 5, tá bom? Então, a região de saúde Sobral, ela tem 55 municípios, 5 áreas descentralizadas de saúde, que são a área descentralizada Sobral, Acaraú, Tianguá, Crateús e Camusim. Se você for olhar lá na seleção pública que teve, você vai ver que esses 4 municípios tiveram seleção para coordenador de ODS, tá bom? E aí, por fim, a região de saúde Cariri, né? Como eu falei, a região Sobral é a segunda maior, a primeira é Fortaleza, a segunda Sobral, terceira Cariri, que tem 45 municípios, mas também, assim como Sobral, tem 5 áreas descentralizadas, certo? Porque eles também vão pela questão populacional, né? Essas 5 áreas descentralizadas são Icó, Iguatu, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte. Qual é a cidade polo? Juazeiro do Norte, certo? É aqui que vai ter a superintendência, tá certo? Então, olha aqui. Região de saúde Fortaleza. Quantas áreas descentralizadas eu tenho? 6. Na Sertão Central, 3. Litoral Leste Jaguaribe, 3. Região de saúde Sobral, 5. Região de saúde Cariri, 5. Meu povo, conte. Faça as contas. Você vai ter 22 áreas descentralizadas de saúde. E quantas regiões? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tá certo? E quantos municípios eu tenho? 184. Quantas regiões? 5. Quantas ADS? 22. É só olhar aqui nesse QR Code. Tá certo? Ok? Então, na nossa primeira questão, Gervina, não acredito que eu passei tanto tempo numa questão. Me diga o tanto de conteúdo que você revisou nessa uma questão. Aqui você já conseguiu ir para a prova. Não, também não é tanto, né? Mas nessa uma questão a gente já conseguiu trazer muita coisa para você, tá certo? Esse era o meu objetivo. Então, primeira questão, gabarito. Se você se perdeu, eu trouxe ela de novo. Gabarito é as atuais 5 micro-regiões, não, as atuais 5 macro-regiões, tá certo? Hoje são chamadas de regiões de saúde. Vou botar um coraçãozinho aqui nessa questão. Vai ser a maior, tá? 2. Lançada em 19 de agosto de 2019. Quem? Gente, eu não tinha como não falar dela. Eu sou louca por essa plataforma de modernização, certo? Ela foi lançada em 2019, tá certo? E ela tem como finalidade facilitar o acesso da população aos serviços públicos do setor, transformando no atendimento mais humanitário e eficiente o cuidado com o cidadão. As ações foram planejadas para serem desenvolvidas até 2023, que entra em total consonância com quem? Com o plano de saúde. Gente, está tudo ligado. É tanto que você vai ver reflexos da plataforma de modernização no planejamento estratégico, você vai ver reflexos da plataforma de modernização na própria lei que veio posterior, certo? A lei é de 30 de setembro, a gente teve aqui essa plataforma, tá certo? Então, a gente vai ter muita influência da plataforma de modernização e a maior influência de todas é no próprio Plano Estadual de Saúde, tá bom? Englobam o reforço estrutural das unidades de saúde, construção de novos equipamentos. Gente, na plataforma de saúde tem um dos equipamentos, né? Um dos hospitais que vai ser montado é o Hospital da UES, da Universidade Estadual do Ceará, que vai ser o maior hospital, né? E aí, o que acontece? Isso vai estar lá na plataforma de modernização. Tinha lá até um orçamento destinado exclusivamente para essa construção do hospital, tá certo? Então, sim, eles querem criar novos equipamentos de saúde. Promoção de novas metodologias e políticas, fortalecimento de categorias profissionais, isso aqui é importante. Eu falei isso no aulão, eu falei isso nas aulas teóricas, eu estou falando de novo. Eles estão fazendo a questão da valorização profissional, certo? Eles cuidam da parte, dessa vez eles trouxeram um eixo temático do plano de saúde, ele trata de capacitação profissional, a gente vai falar já já sobre isso. Sobre a plataforma está incorreto afirmar que dentre suas prioridades estão fortalecer a rede de atenção primária, estabelecendo parcerias com as gestões municipais e garantir qualidade e eficiência à rede hospitalar. Outro, efetivar o papel do Estado como coordenador da regionalização, coordenador, certo? Coordenador, por meio da organização de 5 macro-regiões. E aqui você nota que a portaria ela ainda falava, que a plataforma ainda falava de macro-regiões. Por quê? Porque elas deixaram de ser macro-regiões e se tornaram só regiões de saúde a partir da lei, que é posterior, tá?
e da implantação de iniciativas inovadoras, como as agências regionais de saúde, que é aqui que a FunSaúde vai agir. Então, dentro da plataforma já havia um pensamento sobre a FunSaúde, certo? Criação da autoridade reguladora de saúde, isso, gente, foi de extrema relevância, certo? A autoridade reguladora de saúde, por quê? Porque dentro da pandemia estava sendo feito muitos puxadinhos, né? Todos os hospitais tiveram que fazer, entre aspas, seus puxadinhos. O governo do estado teve que adquirir, por exemplo, Leonardo da Vinci, e tinha que ter uma agência reguladora para ver se as ações estavam sendo executadas com o mínimo de critérios necessários para que elas continuassem em execução, certo? Então, um papel importantíssimo dessas agências reguladoras, certo? Que garante a CESA o poder de avaliar as unidades de saúde da rede estadual e conveniada. Gente, CESA é a Secretaria de Saúde do Estado, possibilitando a eficácia do atendimento, segurança do paciente e a transparência, certo? O novo desenho procura promover maior horizontalidade entre as áreas hierárquicas. Gente, houve uma reestruturação na organização, no organograma da Secretaria de Saúde. O objetivo era essa horizontalidade, certo? Quando eu estava falando lá de relações humanas, eu falei que quanto maior o número de níveis hierárquicos, mais difícil é a comunicação e mais ruídos ela vai falar. Eu não disse que eu ia falar também de relações humanas aqui, certo? Então, imagina, né? O chefe fala para o subordinado 1, que fala para o subordinado 2. Quando chega em você, sabe o telefone sem fio? A informação ela não chega mais com a mesma qualidade que ela saiu lá de cima. Então, eles fazem um enxugamento da estrutura da SES e tornam horizontal, certo? Que passa a ser organizadas em apenas 3 níveis, né? Ele traz o nível secretário, né? Mas pode ser secretário, isso aqui foi um errinho deles, tá certo? Secretarias executivas, secretário e secretarias executivas, né? É um dos níveis. Coordenadorias e células. E vai ter uma secretaria executiva que vai tratar justamente da regionalização em saúde. O uso das tecnologias traz novas estratégias de longo alcance. Um exemplo é o programa Pontos de Cuidado. Eu falei isso para vocês, né? Que quando a pessoa vai muito mais à farmácia do que a um posto de saúde. Então, lá na farmácia, eles vão aferir a glicemia e a pressão arterial, né? E pessoas que se encontram em risco elevado, elas já vão entrar num sistema, certo? E aí a gente vai usar inteligência de dados, né? Já vão entrar em um sistema e esse sistema já vai fazer o monitoramento, agendamento de consulta, enfim, para haver um melhor acompanhamento desse paciente, dessa pessoa, né? Que será implantado em parceria com o Multinacional de Israel para controle de hipertensão e diabetes, certo? Que diabetes, inclusive, é uma linha prioritária, né? A gente falou sobre isso. A Secretaria de Saúde do Estado está construindo um modelo sustentável de financiamento e aqui vai entrar uma coisa importantíssima chamada Distritos de Inovação, como, por exemplo, o Viva Porangabuçu, que eu vou te mostrar, cuja tônica é o aumento da eficácia, mas também do investimento na capacidade do setor saúde de produzir riqueza. Eu lhe expliquei, né, que eles estavam construindo, além do Viva Porangabuçu, o Viva Eusébio, né, que é onde tem a Fiocruz, o Viva Quixeramobim, que eles estão querendo, gente, fazer ali uma região autossustentável financeiramente, que produza serviços de saúde, que produza equipamentos, indústrias, né, que produzam riquezas para a autossustentabilidade do Estado, autossustentabilidade financeira, né? E como produto das oficinas de direcionamento estratégico e propósito promovidas pela Secretaria de Saúde, foram definidos como orientadores estratégicos. Gente, orientadores estratégicos, é muito importante falar sobre eles. Os orientadores estratégicos, eles aparecem em vários lugares. Eles aparecem no plano de saúde, eles aparecem na plataforma de modernização e eles aparecem no planejamento estratégico da CESA, certo? Então, orientadores estratégicos são importantíssimos, certo? E aí ele fala como orientadores estratégicos, missão, visão e desafios. São desafios? Não. A gente quer a incorreta, encontramos. Vamos falar de cada uma delas. Então, em relação à plataforma de modernização, eu vou falar de prioridades. Quais são? Fortalecer a rede de atenção primária, certo? É tanto que o plano de saúde ele fala das condições sensíveis à atenção primária, estabelecendo parcerias com as gestões municipais para garantir qualidade e eficiência à rede hospitalar, lembrando dos contratos organizativos, né? Ele também tem como prioridade efetivar o papel do Estado como coordenador das regiões de saúde, certo? Por meio da organização de 5 macro-regiões, está vendo como aqui ainda traz o termo macro-região?
Criação da autoridade reguladora de saúde, certo? Então, você vê que está tudo certo aqui, né? Reformulação da Secretaria de Saúde, foi exatamente essa reformulação que promoveu a horizontalidade da gestão, que tem apenas 3 níveis. Fortalecer os hospitais de ensino e criar mais equipamentos também. Tornar a Escola de Saúde Pública, a ESP, um centro de qualificação e disseminação de pesquisa e inovação. Gente, a ESP teve um papel fundamental no Covid, certo? Eu não duvido dela aparecer como atualidades. Ela teve um papel de formação, ela teve um papel de centro de inteligência que promoveu a capacitação, inclusive do capacete Elmo, certo? Porque não dava para ficar indo em todos os equipamentos de saúde fazer os treinamentos, então os treinamentos virtuais eles foram dados em plataformas da Escola de Saúde Pública. Então, muito importante, tomem muito cuidado sobre isso, certo? Estou aqui só dando dicas, né? Porque vocês veem a atualidade direitinho com esse ano. Implementar uma política de educação permanente. Educação permanente para quem? Para os profissionais de saúde. Eles têm esse cuidado dessa capacitação permanente, certo? Porque tem pessoas que estão formadas há 40 anos e estão lá achando que a mesma coisa que eles viram num livro de 40 anos atrás está ainda em execução. A gente sabe que isso não é verdade. A capacitação é importante para promover a atenção à saúde de forma igualitária, de forma integral, de forma com muita qualidade, que é inclusive um dos valores da Secretaria de Saúde, a qualidade da prestação do serviço. Tá certo? Então, a gente tem como gabarito correto, tá certo? As prioridades. Leia isso aqui. Olhe, você me valoriza. Eu não trouxe um monte de cor dessa para você dizer, tá bom, você leia o que está escrito. Viu? Eu já coloquei na questão. O novo desenho de quem? Da Secretaria de Saúde, procura promover maior horizontalidade, sim. E ele fala, né, inclusive ele vai falar de algumas coisas muito importantes, certo? O novo desenho procura promover, olha aqui, maior horizontalidade entre as áreas hierárquicas, que passam a ser organizadas em apenas 3 níveis, exatamente o que a questão está falando. Secretário e secretarias executivas, coordenadorias e células, certo? E isso promove o quê? Uma comunicação interna mais eficiente, de melhor qualidade. Evita a superposição de ações e a descontinuidade. Sabe o quê? Porque às vezes passava por inúmeros setores e aí o que acontecia? Num mês entrava a pessoa de férias, ou então esses cargos, né, são cargos de indicação, mudava a pessoa e acabava descontinuando o serviço. Tá certo? E também tinha como esse novo desenho tem como objetivo permitir a efetivação do novo modelo de governança, diminuindo a fragmentação das políticas voltadas à eficiência de gestão. E aqui, ó, eu trouxe para você, só para você entender, né? Esse organograma, ele é enorme, tá aqui ele nesse QR Code, certo? Com detalhes, mas eu quero mostrar para você exatamente, ó, que a assessoria executiva tá lá dando um auxílio. E olha quem está aqui, a CIB, a Comissão Intergestor Bipartite, ela também está ligada à nova estrutura, certo? Além dela, a ESP, Escola de Saúde Pública, e o Conselho Estadual de Saúde, certo? Então, ligados para dar o quê? Quando é essas linhazinhas de lado, gente, é questão de assessoria, tá certo? Então, muito, muito importante falar sobre isso. Dê uma lidinha nesse slide aqui, tá certo? Então, o gabarito também é correto. O uso de tecnologia traz novas estratégias de longo alcance, né? O exemplo, pontos de cuidado, né? Que eles colocam lá nas farmácias, e aí eles trazem, dentro da diretriz, olhar sobre pessoas, não sobre pacientes. Isso é importante de ser destacado, certo? E ele vai falar da importância dos agentes de saúde, gente, que vão casa a casa promover saúde, prevenir doença. Ele vai falar do programa Pontos de Cuidado, certo? E ele fala que as pessoas com pressão alta e diabetes vão ser inseridas em um programa na farmácia popular para adquirir gratuitamente os remédios, independente se são pacientes com ou sem plano de saúde. A cada 3 meses, quando for buscar, eles vão fazer um novo monitoramento. Gente, isso é muito inteligente, certo? Para a pessoa não ficar indo ao posto de saúde, porque tem gente que não vai mesmo, né? Tem gente que tem pavor de médico, mas tem gente que adora farmácia, certo?
Nem seja para ir lá para comprar qualquer desodorante, mas vai e adora farmácia, tá bom? Então, isso é uma ação muito inteligente dentro da plataforma de modernização. A Secretaria de Saúde está construindo um modelo sustentável e aqui eu disse para vocês que eu ia falar de quem? Dos distritos de inovação, certo? Que a gente chama de plataforma Viva Ceará, e daqui vai ter o Viva Porangabuçu, Viva Eusébio, Viva Quixeramobim, certo? Que ela busca fomentar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, tendo a economia da saúde como vetor de desenvolvimento, certo? E aqui eu trouxe os distritos de inovação dessa plataforma Viva Ceará, tá certo? Modernização da saúde, qual é a diretriz? Investimento e sustentabilidade, certo? Tem aquela olhar sobre pessoas, tem o de governança, esse que eu estou falando, investimento e sustentabilidade. Eles vão tentar gerar riqueza para o Estado a partir dos distritos de inovação. São chamados de Viva Ceará. Tá bom? E tem que ter, né? A gente já sabe qual é o erro. Aqui dizia que, como orientadores estratégicos, eu tinha visão, missão e desafios. Não são desafios, são valores, certo? E isso é trazido aonde? Na plataforma de modernização. Grave essa imagem na sua cabecinha, né? No seu HD aí, que a plataforma de modernização da saúde traz como propósito da Secretaria de Saúde contribuir para o bem-estar e felicidade das pessoas, traz como missão promover saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, traz como visão é a noção de futuro, como você quer ser visto no futuro, quer ser visto como referência aos cidadãos, como um sistema de saúde acessível, sustentável e de equidade, gerador de conhecimento e inovação. Eu falo para vocês, inovação é a palavra, é a regra, certo? Eles vão investir pesado, eles estão investindo pesado em inovação em saúde, né? A exemplo, por exemplo, do nosso lindo capacete Elmo, tá? E o planejamento estratégico da Secretaria de Saúde, cujo instrumento, né? Cujo plano estratégico, porque o planejamento é o evento, ele teve como fruto o plano estratégico, esse plano estratégico da Secretaria de Saúde, ele vai trazer o propósito, que a gente já tinha visto aqui, a missão, que a gente já viu, os valores, que a gente já viu, certo? Valores, resultado centrado no cidadão, não é no paciente, é no cidadão, humanização do atendimento, valorização das pessoas, transparência, conhecimento e inovação como valores. E ele traz um novo conceito, que é de posicionamento estratégico, certo? Ele quer, como posicionamento estratégico, trazer soluções para um sistema de saúde integrado e inovador, visando a saúde e a satisfação do cidadão e valorização de quem? Dos colaboradores. Então, aqui eles vão cuidar, sim, dos colaboradores em saúde, dos empregados públicos, você que vai ser empregado público da FunSaúde, certo? Então, o nosso gabarito da segunda questão, letra E. Tá certo? Desafios está errado. Tá bom? Próxima questão. Sobre a Organização de Saúde do Estado do Ceará, assinale a incorreta, tá? Sempre tome muito cuidado, viu, se trouxer a incorreta. O processo de construção do planejamento estratégico está ancorado nos princípios de integridade da gestão pública, comprometidos com honestidade e transparência da gestão. É verdade, Gervina, a gente viu nesse instante. Elegeu-se 5 princípios. Acessibilidade, preste atenção nesses princípios aqui, nos princípios de construção do planejamento estratégico. Quais são os princípios? Acessibilidade, equidade, sustentabilidade, inovação, a palavra de ordem, e transparência. Além de trazer 5 diretrizes. Resultado centrado no cidadão, humanização do atendimento, isso aqui a gente já viu. Gervine, a gente viu antes, ó, como valores. Depois depois ela fala sobre o quê? Ela traz como o quê? Como diretrizes. Tudo bem, você não vai brigar com o manual, tá certo? Valorização das pessoas, transparência, conhecimento e inovação como marcos norteadores do processo de elaboração do planejamento estratégico. O Plano Estadual de Saúde, instrumento, plano é instrumento, certo? O qual, a partir de uma análise situacional, essa análise situacional ela é bem longa e ela é importantíssima, contém compromissos e resultados expressos através de diretrizes, objetivos, metas e respectivos indicadores. Eu vou te mostrar, certo? Eu vou te mostrar a ordem que eu vou ter, logo dando spoiler, eu vou ter eixo,
meu povo? Eixo. Depois do eixo, eu vou ter diretrizes. Depois da diretriz, eu vou ter objetivo. Eu estou me zangando comigo mesmo. Depois do objetivo, eu vou ter meta. Depois da meta, eu vou ter os indicadores. Certo? Então, isso aqui, você tem que saber essa ordem também. Lá vai eu apagar, porque eu risco demais. Certo? Tem o intuito de orientar a gestão do Sistema Único de Saúde para o quadriênio 2020-2023, contribuindo para o bem-estar e felicidade das pessoas, certo? Que foi trazido lá no comecinho aqui, ó. Onde é que a gente viu isso? Propósito, contribuir para o bem-estar e felicidade das pessoas. Tá tudo ligado. Já falei, estou te provando de novo. Eita! Dei spoiler aqui, né? Desculpa. Certo? Próximo. Sobre as condições sociossanitárias do Estado, observamos entre os anos 2020 e 2028 a predominância das doenças do aparelho circulatório, que permanecem como primeira causa de morte da última década. Gervina, pelo amor de Deus, pronto, aí aqui eu já enlouqueci seu juízo, não foi? Porque até então você estava sabendo, aí agora eu trago o número, né? Eu digo que é de 2000 a 2028. Eu falo da predominância, né, que aparece como primeira causa de morte. Aí, imagine se eu trouxer esse número. Gente, ó, preste atenção nessa questão. Eu vou te ensinar a fazer questões sobre metas e objetivos. Ó, o que você tem que saber? Isso você tem que saber, certo? Você tem que saber que nos anos 2000 a 2018, por quê? Porque eles fazem um retrato, né? Então, tá ok isso aqui, você não precisa decorar. A predominância das doenças do aparelho circulatório permanecem como a primeira causa de morte. É verdade. Você tem que saber disso, que as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de morte. Certo? Causas externas, né? De morte. Tá certo? A primeira causa de morte. E aqui, olha o próximo. No Ceará, em 2014, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 13.631 óbitos. Gervina, enlouqueci. Claro que você não tem que saber o número de óbitos. Continue lendo a questão, certo? Porque está contextualizado. Isso aqui eu tirei do plano. A sua banca vai tirar do plano, ela não vai tirar da cabeça dela, não. Certo? Mas preste atenção no que a questão está te dizendo. Tá bom? Com taxa de mortalidade de 154,1 óbitos por 100 mil habitantes, eu botei de propósito esses números para eu lhe mostrar que você não precisa saber disso decorado. E apresentam como a segunda causa de óbito no Ceará. Calma aí, Gervina. Tu disse que era a primeira, agora tá dizendo que é a segunda. Tá vendo? Uma das duas está errada. É isso que eu quero que você entenda quando você for fazer a prova. Que o que vai te dar a resposta não são os números. Certo? Ou até podem ser os números. Quando você estiver olhando, tome cuidado quando eles trouxerem 100%. Certo? 100% de meta é uma meta altíssima. A menos que ele esteja falando de quê? De cobertura de crianças com a PLV, né? A alergia à proteína do leite de vaca. Aí tem que ser 100% de cobertura. A menos que eles estejam falando de cobertura vacinal, tem que ser 100%. Mas uma meta 100% é uma meta muito alta. Tome muito cuidado com isso. Tá certo? Então aqui a gente já sabe que uma das duas vai estar errada. A Escola de Saúde Pública mobilizou integralmente e prontamente seus eixos de atuação dentro do Plano Estadual de Contingência, certo? Eu estou falando da Covid. Houve esse Plano Estadual de Contingência, acredito que vocês tenham visto na aula de atualidades, para a resposta às emergências em saúde pública, certo? Nas aulas teóricas eu até mostrei o documento, lembra? Desempenhando um papel estratégico no enfrentamento da pandemia. Gente, foi. A ESP, orgulhosamente, foi. Eu sinto muito orgulho do meu estado, viu, gente? Eu sei que tem nenhum problemas, mas você. Sabe aquele negócio? Só quem pode falar mal sou eu. Certo? Então, mas falando nisso aqui, eu sinto orgulho, certo? Das ações, né? Que a gente teve no enfrentamento ao Covid, tá certo? Então, vamos agora uma por uma, tá certo? Vamos de novo. O processo de construção do planejamento estratégico 2021-2023. Aqui você nota que ele começa um ano antes, certo? Não é, cuidado, a banca pode fazer essa besteira de colocar só o ano, tá certo? Então, a partir de um diagnóstico realizado no primeiro trimestre de 2019, com o propósito de verificar como a estrutura organizacional da secretaria funciona para cuidar do cidadão, com o olhar que se deteve no modelo de governança, planejamento e gestão, foi elaborado um plano integrado com foco em resultados. Gente, decore, saiba para a sua vida que a gente está falando de uma gestão por resultados.
certo? Eu não traria em negrito se não fosse tão importante. Além do fortalecimento das relações entre as políticas implementadas e as necessidades da população, esse plano estabelece indicadores de qualidade para cada uma das unidades de saúde, certo? Ele traz os indicadores. Então, o que é que você tem que saber aqui? Que são 5 princípios. E quais são os princípios? Você tem que saber que são 5 diretrizes, certo? Que lá era trazida como valores, certo? Você tem que saber que isso também é trazido para nortear o processo de elaboração do planejamento, tá? Então, a construção do planejamento estratégico foi ancorado, olha aqui de novo, nos princípios de integridade da gestão pública, comprometidos com a honestidade e transparência da gestão. Ele foi ancorado nisso. E elegeu-se 5 princípios: acessibilidade, equidade, sustentabilidade, inovação e transparência. Além disso, 5 diretrizes para a construção do planejamento estratégico, certo? Lembrando que essas diretrizes também podem ser chamadas de valores. Resultado centrado no cidadão, humanização, valorização das pessoas, transparência, conhecimento e inovação. Muito cuidado com isso, tá certo? E aí eu trouxe para você, né, no planejamento, na cartilha do planejamento, que está aqui, ó, nesse QR Codezinho aqui, certo? Ele mostra as perspectivas estratégicas e ele divide em 5 perspectivas estratégicas. Se a banca cobrar, eu acredito que ela vai cobrar quais são essas perspectivas: governança e gestão, resultados para a sociedade e usuários, tecnologia e processos, aprendizado e crescimento, sustentabilidade financeira, certo? Então, essas são as 5 perspectivas estratégicas no quais se baseou o plano estratégico, tá certo? Ótimo, perfeito. B, então, lá, né, a letra A estava correta, não vamos voltar não, porque é muito grande, né? O Plano Estadual de Saúde, instrumento central de planejamento, o qual, a partir de uma análise situacional, contém compromissos e resultados, expresso através de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, tem o intuito de orientar a gestão do sistema de saúde para o quadriênio 2020-2023, contribuindo para o bem-estar e felicidade das pessoas. É o propósito, né? Então, o plano de saúde é sim esse instrumento central, que eu já falei. Olha o quadriênio. A partir da análise situacional, tem sim diretrizes, objetivos, metas e respectivos indicadores. E ele traz que, gente, existe o planejamento estratégico do governo do estado do Ceará. Certo? O estado do Ceará não é só saúde. Tem várias outras áreas, não tem? Claro que tem. Então você tem que atentar para todas elas. Muito cuidado com isso. Certo? E eu trouxe para ti, no planejamento estratégico do governo do estado, ele elege 7 princípios. Desculpa. Ele elege 7 eixos. Dentre os eixos, ele traz o eixo saúde. Então, o plano estadual de saúde, ele está dentro do planejamento estratégico no que eu chamo de eixo saúde. Porque o planejamento estratégico, que ele também, o planejamento plurianual, né? Ele também é para 4 anos, certo? Ele é de médio prazo, assim como o plano de saúde é de 4, ele também é de 4, certo? Mas aqui, o plano plurianual, eu estou falando do ponto de vista orçamentário, de questão financeira. Então, lá você vai ver ele falando do eixo saúde, mas esse eixo saúde ele vai ser destrinchado aonde? No plano estadual, certo? Então, o conteúdo do tema saúde no eixo norteador Ceará Saudável, no planejamento governamental, o PPA, Plano Plurianual, foi utilizado para definir e implementar todas as iniciativas do âmbito da saúde. Eu vou te mostrar isso aqui. O Plano Plurianual 2020-2023. Eu estou falando de quem? Do Ceará. Então, eu vou ter Ceará acolhedor como eixo, Ceará da gestão democrática para resultado, gestão para resultado, gestão para resultado, certo? Ceará de oportunidades no que se refere a emprego, a empregabilidade, conhecimento no que se refere à educação. Eles botaram o nome, podia colocar saúde, podia colocar educação, podia colocar trabalho. Eles decidiram botar nomezinhos, porque é lindinho, é um coraçãozinho.
Ceará Pacífico, no que se refere à segurança. Ceará Sustentável, no que se refere ao meio ambiente e sustentabilidade. Então, dentro desse plano plurianual do Ceará, que tem 400 páginas por anexo, existe quem? O Ceará Saudável. E aí eu puxo isso e abro um leque imenso, que é quem? O Plano Estadual de Saúde. E dentro do Ceará Saudável ainda tem 3 temas, certo? Vou te mostrar: esporte, saneamento e saúde. O tema que a gente vai trabalhar é o tema saúde. Ele puxa o tema saúde e diz: pronto, agora, dentro do tema saúde, a gente vai trabalhar tudo. É tanto que o Plano Plurianual do Ceará, ele tem eixos. O Plano Estadual de Saúde do Ceará também vai ter eixos. Certo? Muito importante isso, porque eles estão completamente ligados. Tá certo? Vocês veem que eu me empolgo, né? É porque eu realmente acho massa. Então, como está estruturado o plano de saúde? Olha aqui, 2020, 2023. Existe o eixo Ceará Saudável, que a gente tirou do slide anterior, que tem como resultado estratégico a população saudável e tem como temas, primeiro, esporte e lazer, saneamento básico e saúde. A gente vai, para estruturar o Plano Estadual de Saúde, a gente vai olhar somente esse tema. Tá certo? Que tem como resultado temático, né? Resultado estratégico aqui é estratégico, população saudável. E resultado temático, porque cada tema vai ter seu resultado. Eu só trouxe o que lhe importa. População com saúde integral e de qualidade. Tá certo? Então, você tem que entender que o plano estadual de saúde, ele vai ter uma harmonização com o planejamento governamental na lógica do quê? Gestão para resultados. Tá? E aí eu lhe falei que o eixo é Ceará Saudável, que tem como resultado estratégico, só um, não é no plural, desculpa. Tem como resultado estratégico população saudável. E aí, nesse resultado, claro, como é que eu sei que esse resultado foi atingido? A partir de indicadores. Carga de doença, razão de mortalidade materna, mortalidade infantil, mortalidade por causas externas e mortalidade prematura. Tá certo? Lembra, olha isso aqui, prematuridade ele considera 30 a 69 anos. Tá certo? Isso é o que ele chama de morte prematura. Tá bom? Como resultado temático, porque aqui a gente está falando do eixo saúde, né? A gente sabe que tem outros eixos, tem saneamento básico, esporte, lazer e saúde. Agora eu estou falando do tema saúde. Eu tenho população com saúde integral de qualidade. E quais são os indicadores desse tema aqui? Gravidez na adolescência, detecção de HIV infantil, menores de 5, taxa de incidência de arbovirose, sífilis congênita, internação a condições sensíveis. Eles vão bater muito esse martelo aí, certo? Mortalidade específica por causa externa, especificamente suicídio, que teve uma alta, certo? E aqui, claro, né? Você vai entender a polaridade. Suicídio, quanto menor a taxa de suicídio, melhor. Taxa de mortalidade NEO, mortalidade por AVC, por câncer, infarto agudo do miocárdio. Lembrando que eles fazem parte da primeira causa de morte, que são doenças vasculares, né, cardiovasculares. A gente vai já falar sobre isso, certo? E aí, ó, ele ainda traz isso aqui, que quando ele fala de arboviroses, ele tem que considerar o quê? Que 2016 e 2017 foram anos epidêmicos para a chikungunya, certo? E anterior a isso, mais ou menos 2013, 2014, né, a gente teve também a questão da pandemia da... Não é nem pandemia, né? Mas a questão da Zika, né? E aí hoje a gente está com todas as consequências, enfim. Tá certo? Então, o gabarito lá também está correto. C, sobre as condições sociossanitárias do Estado. Isso aqui é o que a gente chama de análise situacional, certo? Observamos dentre os anos 2000 a 2018, lá vem você surtar, não se preocupe. A predominância de doenças do aparelho circulatório que permanecem como primeira causa é sim a primeira causa. Olha aqui, mortalidade por causa. Em primeiro lugar, doença do aparelho circulatório. Em segundo lugar, causas externas. Em terceiro lugar, neoplasia. Certo? As causas externas, elas suplantaram as neoplasias. Estava em terceiro, foi para segundo, certo? Né, era bem delicadazinha a diferença, mas
elas suplantaram, agora é a segunda principal causa de morte. Você tem que saber essa ordem, principalmente essa ordem dessas três, as três primeiras, certo? Aí depois vem as doenças do aparelho respiratório, digestivo, parasitárias e as endócrinas, nutricionais e metabólicas, né, que a gente chama de erros inatos do metabolismo. Tá certo? Então você tem que saber, essa ordem é importante você saber, principalmente essa daqui. Tá bom? Gervina, eu tenho que saber esses números? Você me viu falando deles? Não, você não me viu. Você tem que saber a ordem, tá bom? Vamos falar bem direitinho sobre isso aqui, tá certo? Eu vou tentar explorar o máximo possível que eu puder do plano só nesse item. No Ceará, em 2014, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por tantos óbitos. E se apresentam como a segunda causa de óbito? Não, se apresenta como a primeira causa, primeiro lugar entre as causas de morte mais frequentes no Ceará. Mas tem apresentado uma estabilização da taxa de mortalidade. Não está aumentando tanto, mas continua alta. Certo? Em 2018, a gente teve 27,4% de óbitos, certo? De todos os óbitos. Até 2017, as doenças cardiovasculares, AVC, elas eram a principal causa de morte no que se refere a doenças do aparelho circulatório. Agora, elas foram suplantadas pelas doenças isquêmicas do coração, que são os infartos. Então, hoje, a principal causa dentro das cardiovasculares é infarto, em segundo lugar, as cardiovasculares, certo? Isso, bem recentemente, houve essa mudança. E as doenças hipertensivas apresentaram declínio, certo? Você vai ver, inclusive, que elas vão ser faladas de novo nas síndromes hipertensivas gestacionais, né? Na atenção materno-infantil. Gente, ó, coração asterisco na saúde materno-infantil, tá certo? Ela é a mais falada no plano de saúde. O examinador, quando ele pegar o plano, ele vai dizer, meu povo, eles falam demais de assistência materno-infantil. Pois vamos ver aqui o que é que tem nisso aqui, certo? Imagine seu examinador. Mortalidade por doenças do aparelho circulatório, certo? De novo, aí botei de novo. Desculpa aí, viu, gente? É para fixar, eu vou até voltar para você fixar. Pronto, eu não vou riscar para você fazer um print. Tá? E mortalidade por causas externas. Eu falei que hoje é a segunda causa, certo? E são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade aonde? Em pessoas jovens. Que mortalidade por causa externa é essa? Gente, homicídio que teve um acréscimo enorme. Olha aqui o acréscimo. É a primeira causa de morte por causas externas, certo? Em segundo lugar, acidente de trânsito. E aí, muito cuidado com isso, porque eles trazem, né? O plano de saúde, ele traz como rede prioritária traumato-ortopedia. E não é por outro motivo, não, viu, gente? Acidente de trânsito, né? Doenças traumato-ortopédicas, hospitais, eles ficam muito lotados, porque é uma assistência demorada. Os acidentes de trânsito acabam dando muitas vítimas fatais ou com alta gravidade, né? De fraturas, enfim. Isso causa muito custo, por isso que eles colocaram como rede prioritária, tá certo? E eles vão pensar em quê? Na transversalidade, certo? Eu não tenho como só aumentar o número de hospitais traumato-ortopédicos. Eu tenho que cuidar na segurança do trânsito. Não é brincadeira não, você que vem de fora, você vai chegar em Fortaleza, se você fizer a prova aqui, você vai ver as avenidas tudo com 50 por hora. Gente, por quê? Porque é necessário. Isso é uma ação de saúde? É, transversalmente é. Ali é para evitar os acidentes de trânsito, certo? Então, só para você entender que é o quê? É uma causa externa de mortalidade. Primeiro lugar, homicídio. Segundo lugar, acidente de trânsito. Terceiro lugar, infelizmente, suicídio, certo? Que apresenta um crescimento. Tá certo? Gervina não é um crescimento gigante, gente, é um crescimento. Tá certo? Então, essas são as causas. E agora a gente vai falar das neoplasias, né? No sexo masculino. Primeiro lugar, próstata. Segundo, brônquios e pulmões. Terceiro, estômago. Isso aqui é muito associado a estilo de vida, certo? Então, quarto, câncer de fígado. Quinto, câncer de esôfago. Então, as neoplasias de estômago e pulmão são fortemente associadas a hábitos alimentares, estilo de vida e qualidade do ar. Então, isso vai pedir vigilância ambiental, vai pedir vigilância sanitária para a questão de alimentação, enfim. Então, aqui eu vou ter uma ação transversal, certo? No sexo feminino, primeira causa, sem dúvida, câncer de mama, certo? E aí sim, nós estamos aonde?
no Outubro Rosa, sua prova vai cair no Outubro Rosa, certo? Então, preste atenção nessa questão da mortalidade por câncer de mama, tá certo? A necessidade das mamografias, certo? Das mulheres, eu vou trazer uma questão dessa, muito importante falar, tá bom? Segundo lugar, câncer de colo de útero em mortes por neoplasias no sexo feminino, viu? Terceiro, câncer de bronco e pulmão. E lembrando que existe muita questão ambiental, tá certo? Quando eu falo na prevenção do câncer de mama aqui, né, um asteriscozinho falando sobre o Outubro Rosa, bem rápido. O Ministério da Saúde recomenda, gente, você tem que saber isso. Se não for para mim, com certeza a Erika falou isso para vocês. Mamografia bienal a cada 2 anos em mulheres na idade de 50 a 69 anos, certo? Mas, claro, se a pessoa tiver um histórico familiar, é um protocolo individualizado, certo? Mas o que você tem que saber? Que o Ministério da Saúde recomenda que a cada 2 anos, mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia, certo? Então, e o objetivo é que o número de mulheres que façam mamografia seja muito perto do número necessário de mulheres para fazer, certo? Tem que chegar essa razão em uma, tá? É longe, certo? Por isso, muito cuidado nisso aqui. Próxima. A Escola de Saúde Pública mobilizou integralmente e prontamente seus eixos de atuação dentro do Plano Estadual de Contingência para a resposta às emergências em saúde pública, desempenhando um papel estratégico no enfrentamento à pandemia da Covid. Certo? Então, sim, a Escola de Saúde Pública, ela alinhou totalmente com o plano de contingência da Covid para a resposta às emergências em saúde pública. Ela liberou um site, esse site ainda está no ar, coronavírus.ceará.gov.br, para colocar de forma sistematizada, para evitar as fake news, em um lugar de confiança, um lugar confiável, as informações sobre a pandemia, certo? Também fez a capacitação de profissionais que eu falei para vocês, que foi muito importante. E já que a gente está falando, vamos aqui entrar na parte do enfrentamento da pandemia, que é trazido pelo plano. Ele fala da criação do centro de inteligência, que é chefiado, monitorado pela Escola de Saúde Pública. Ele fala das ações de fiscalização e operacionalização nas barreiras sanitárias de aeroportos. Vocês sabem, né, que teve uma época que ficou fechado. O desenvolvimento de projetos estratégicos voltados a atender demandas de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas institucionalizadas que foram prioridade de vacinação, pessoas em situação de rua, população indígena também foi prioridade, certo? Assessoria através de webconferência, já que não estava dando para fazer nada presencialmente. Inserção da plataforma de atendimento Plantão Coronavírus do Covida para cuidar da saúde mental. Formações virtuais a psicólogos que estavam atuando nessa parte de saúde mental, eles entenderam a importância disso, certo? Isso é o Estado como um todo, que se refere à saúde. O capacete Elmo, certo, gente? Se tivesse que apostar uma questão em atualidades em saúde, eu apostaria muito no Elmo, tá? Que foi o capacete respiratório para assistência dos pacientes, para evitar a intubação, certo? Nunca foi usado no Brasil, ele foi desenvolvido na e para a pandemia, ele só era pensado antes, certo? A criação na central de ventiladores mecânicos que conta com a iniciativa privada, através do Senai, Sistema S. Oferta de cursos EAD, se você entrar lá na Escola de Saúde Pública, vai ter muito curso bom, certo? Elaboração de protocolos, esses protocolos eles foram referenciados até internacionalmente. Aplicativo e SUS para profissionais de saúde, certo? Para eles encontrarem rapidamente determinadas dúvidas. Não deu tempo capacitar esse povo. Não tinha como tirar esses médicos, esses profissionais, outros profissionais de saúde multiprofissional, enfermeiros, fisioterapeutas, não tinha como tirar eles do hospital para capacitar. Então, eles fizeram um aplicativo rápido de perguntas e respostas, tá certo? E webconferências, né? Devido à questão da não presencialidade. A plataforma Saúde Digital, certo? É uma plataforma que está, sim, ainda em utilização hoje, principalmente, né? No que se refere à testagem, né? Agendamento de testagem de Covid. E a parte de vacinação é a partir daqui que você faz o cadastro, que você vê a sua data de vacinação, certo? O capacete AMA, que eu trouxe uma reportagem que eu considero muito importante, eu recomendo que você dê uma lidinha, tá bom? A gente também tem, dentre as ações do enfrentamento da pandemia, uma plataforma
maravilhosa, que é a plataforma IntegraSUS, que é a plataforma de transparência da Secretaria de Saúde, certo? Eu até mostro, né, depois como é que ela tá, né? Eu tinha mostrado nas aulas, né, que aqui fala sobre muitas coisas. Aqui eu trouxe a parte da Covid, certo? Mas você vê transparência em tudo, você vê transparência até em número de leitos, ocupação, enfim, tá certo? Esse site Coronavírus Ceará, né, que eu trouxe aqui o QR Code para você dar uma olhada, né, que foi um site que foi criado bem no começo pela Escola de Saúde Pública. Aqui, o plano de contingência, certo? Que sempre era apresentado, né? Que o pessoal até criava memes, só mais 15 dias, só mais 15 dias, mas foram sempre muito necessários, certo? De resposta, tá bom? Você pode printar e depois dar uma lidinha na importância desse plano. E aí, sobre a organização do sistema de saúde, a nossa terceira questão, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. No Ceará, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por tantos óbitos. E apresentam-se como a segunda causa? Não, a primeira causa. Segunda causa são causas externas, terceira, neoplasias. Tá bom? Então, é a primeira causa. Se eu queria a incorreta, tá aqui ela. Próxima questão. O Plano Estadual de Saúde, convergindo com a missão promover saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, expressa o grande compromisso da gestão para um sistema de saúde acessível, sustentável e de equidade, gerador de conhecimento e inovação. Para tanto, apresenta 5 eixos norteadores: formulação de políticas que visem a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade da população cearense. Gente, o Plano Estadual de Saúde, ele traz indicadores, você tem que saber quais são os eixos norteadores, você tem que saber, que são 5. Todos vão estar corretos aqui, tá bom? Já vou te dar o gabarito, todos os itens estão corretos. Eu trouxe essa questão para chamar a atenção sobre esses eixos norteadores, certo? Olha aqui eles, tá bom? Aqui de forma mais, né, colorida, se bem que eu nem gostei muito desse marrom, desculpa aí, tá? Mas você tem que saber que ele se divide em 5 eixos norteadores. E que esses eixos norteadores, gente, esses eixos norteadores, os eixos, eles vão se desdobrar em diretrizes, certo? E cada um desses eixos vai ter, no mínimo, uma diretriz. No mínimo, uma. E essas diretrizes, elas vão se dividir em objetivos. Eu falo no mínimo uma porque a última tem 3 aqui, certo? Olha aqui. Gestão, governança, com transparência. Eles vão falar muito sobre isso, tá certo? Então, gente, é muito importante falar sobre isso, certo? Ó, os eixos norteadores se dividem em diretrizes que se desdobram, na verdade, que por sua vez se desdobram em objetivos, que por sua vez, eu até trouxe isso no slide, os eixos se desdobram em diretrizes, que se desdobram em objetivos, que se desdobram em metas, que se desdobram em indicadores. Claro, né, para saber se uma meta foi alcançada, eu tenho que ter indicadores. Muito importante você saber esse desdobramento, até para você entender o próprio plano de saúde. Quando ele traz lá as diretrizes, você tem que entender as relações que ele faz, tá certo? Então, próxima questão, só lembrando, certo? Próxima questão, a gente ainda está na quarta, né? Dos 5 eixos, formulação de políticas que visem a melhoria da qualidade de vida, isso é trazido lá nos orientadores estratégicos, bem-estar e felicidade da população cearense, isso é trazido lá, verdadeiro. Direito à atenção à saúde é um direito, mas você tem que garantir o acesso, você tem que atender a uma qualidade, não é de qualquer jeito. Você tem que prevenir doenças e você tem que promover a saúde. Tem que ter a gestão da rede de conhecimento, educação, tecnologia e inovação. Inovação é a palavra. Lembre, inovação do capacete Elmo é a grande inovação, certo? Claro que eles não pensavam que seria, mas é a grande inovação. Gestão e governança do SUS, com transparência, lembrem do Integra SUS, certo? A plataforma do meu coração, certo? A Integra SUS e da integridade. Todos os itens estão corretinhos. Quinta questão, olha como está sendo rapidinho agora, né? A nova gestão de saúde do Estado, compreendendo a importância e a necessidade de formular políticas integradas voltadas ao contexto da realidade regional, criou a Secretaria de Políticas de Saúde, que é uma área técnica específica,
políticas de saúde, para cuidar das políticas de saúde. Com o objetivo de quê? Qual é o objetivo da Secretaria de Políticas de Saúde? O objetivo é coordenar o processo de formulação de políticas de saúde no âmbito do Estado, que visam a impactar positivamente nos indicadores de saúde e de qualidade de vida. Gente, olha, eu também trouxe todos os itens certos. É importante você saber qual o objetivo da Secretaria de Políticas de Saúde, certo? Que visa impactar positivamente nos indicadores, eles querem melhorar os indicadores, eles querem melhorar, certo? A partir daquela análise situacional, eles viram que tem indicadores bem ruins, eles querem melhorar. Eles querem impactar positivamente na qualidade de vida. Lembra, essa palavra qualidade de vida é trazida demais em quase todos os instrumentos. Eles também querem estabelecer diretrizes para o sistema de saúde e para a organização do serviço de saúde, e isso eles conseguiram, essas diretrizes foram estabelecidas, certo? Eles querem normatizar os serviços e as redes de atenção à saúde, sim, são feitos vários manuais. Eles querem elaborar instrumento técnico e informativo para dar suporte e melhorar as práticas de serviço, certo? Todos os itens vão também estar corretos. Olha aqui o que eu trouxe para você, certo? O objetivo, certo? Que visam a mesma questão, do mesmo jeito. Visam impactar positivamente os indicadores, certo? E aqui, quando eu falo de elaborar instrumentos técnicos, são o quê? Vixe, voltar aqui. Sorry. Quais são? Normas, procedimentos, regulamentos de linhas de cuidado, protocolo, manuais. Lembra do plano de contingenciamento? Ele entra exatamente aqui. Tá certo? Claro que quando foi escrito não se pensava numa pandemia, mas é só para você ver como o que a gente tem, embora dentro de uma emergência de saúde, a gente consegue concatenar, a gente consegue colocar bem direitinho dentro dessas caixas. Daí o meu orgulho, certo? Então, e sexta questão. Gente, eu trouxe uma questão sobre a questão dos objetivos, diretrizes, para eu lhe mostrar. Eu já lhe mostrei como eu acredito que a banca vai cobrar, certo? Ela vai lhe cobrar conceitos, ela não vai lhe cobrar números, ela vai lhe cobrar lógica, tá certo? Então, olha aqui. No Plano de Saúde do Ceará 2023, 2020-2023, existe a diretriz. Então, eu estou falando, existem os eixos, e eu disse que os eixos se dividem em diretrizes. Perfeito. Então, existe a diretriz qualificar a atenção à saúde, qualificar a atenção à saúde e aprimorar as redes de atenção. As redes de atenção, a gente sabe quais são as prioritárias, para melhorar a resolutividade e eficiência das ações de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Com o objetivo, então, ela traz. Lembra que eu falei que as diretrizes se desdobram em objetivos? Olha aqui. Então, eu tenho como diretriz qualificar a atenção à saúde e o objetivo, um dos objetivos, cada diretriz tem vários objetivos, eu trouxe só um na questão. O objetivo qual é? Fortalecer e ampliar a rede de atenção às doenças crônicas. Gente, eu estou falando desse objetivo. A respeito desse objetivo, marque a meta que está relacionada a ele. Então, eu vou falar de uma meta desse objetivo. Olha que questão linda, parabéns, Germina. A ampliar a razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 40 a 69 anos, de 0,18 para 0,32. Gente, meta tem esses números aqui. O número que lhe apavora, pronto, isso aqui é a meta. Realmente isso é uma meta. Mas ela está correta? O rastreamento, a mamografia de rastreamento é 40 a 69 anos? Não, é 50 a 69 anos. Tá vendo? É isso. Coraçãozinho, certo? Então tá errado. B. Reduzir em 16 óbitos por 100 mil habitantes a taxa de mortalidade prematura. Gente, preste atenção nisso aqui. É a mesma taxa nacional. O plano de saúde traz como índice o mesmo que é trazido no plano federal, certo? Ele considera mortalidade prematura aquela entre 30 e 69 anos. Então, ele quer reduzir em 16 óbitos. Beleza, quer 16, parabéns. A taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis.
doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias, passando disso para isso, que é exatamente essa redução de 16 óbitos. Tá certo? Tá. O que é que você tem que saber aqui? Que ele quer reduzir a taxa de mortalidade prematura. E aí você vai olhar, é 30,69? É. Então você já tem que essa é a questão certa. Jarvina, vamos olhar as outras? Vamos, mas tenha segurança disso. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, se a banca pedir, ela vai ser louca. Isso aqui, ela vai ser louca. Então, olha a próxima. Ampliar o percentual dos profissionais de saúde que concluíram o programa de residência multiprofissional. Gervina, você falou no aulão, você falou nas aulas que isso era uma meta. Ampliar o percentual de profissionais de saúde. Falei e falo de novo, é uma meta. Só que olha a questão. A questão está falando do objetivo fortalecer e ampliar a rede de atenção às doenças crônicas. O que é que tem a ver eu falar aqui de capacitação profissional? Nada. Então, não faz parte. Entendeu? Pense no que você está falando. Pelo amor de Deus, na hora da prova, eu lhe dou um cascudo virtual assim. Eu vou entrar na sua cabeça e vou fazer assim. Se você errar uma questão dessa, eu estou falando desse objetivo, de atenção às doenças crônicas. Eu não estou falando de capacitação profissional. Isso aqui está certo, mas está no lugar errado. Então, está errado. Certo? Entendeu? É assim que você vai fazer questão. Então, está errado pelo que eu falei. Próximo. Formular as linhas de cuidado em doenças relacionadas ao trabalho. Doença relacionada ao trabalho é doença crônica? Não é. Certo? Eu estou falando desse objetivo. Próximo. Elaborar os 5 planos regionais de saúde até 2023. Lembra que eu falei que só tem um até agora? Eles querem que cada uma das regiões tenham até 2023. Isso tem relação com essa coisinha aqui? Não, vai ter relação com gestão. Por isso que é importante você saber o quê? Aqueles eixos norteadores. Você vai voltar para os eixos e dizer, agora faz sentido. Certo? Por isso que eu disse, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda. E tá aqui, você tem que entender. Tá bom? Então, qual é o nosso gabarito? Já era a letra B. Eu trouxe para te mostrar. Olha aqui, objetivo é o 3. Eu disse que pode ter vários objetivos. Eu preciso saber que é o 3? Não, mas você precisa saber que é um dos objetivos dessa diretriz aqui. Tá certo? Ampliar a razão dos exames de mamografia de 50 a 69 anos. A questão Gervina trouxe 40 a 69, certo? E a meta 2, o indicador sempre se refere à meta. Né? Se a meta é ampliar os exames de mamografia, o indicador vai ser o número de exames de mamografia, certo? Diminuir a mortalidade prematura, 30 a 69, exatamente como a questão trouxe. Gente, vai ser um copia e cola. Só que a sua banca é muito inteligente. Tá bom? Próximo. Eu trouxe, ó, lembra que eu falei? Aqui, olha quem tá aqui. Vou voltar aqui na questão só para você ver, ó. Ampliar o percentual de profissionais que terminaram a residência multiprofissional. De fato, tá aqui. Mas olha o objetivo. É doença crônica? Não. Olha a diretriz. É a que estava lá? Não, gente. Claro, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de educação, não estou falando de atenção à doença crônica. Certo? Por isso que estava errado. E aí, aqui, a outra questão que eu falei, as linhas de cuidado de doenças associadas ao trabalho, relacionadas ao trabalho, ela vai estar em outro eixo. Lembra que eu mostrei que cada eixo eu colocava de uma coisa diferente? Vai estar no eixo direção, atenção à saúde. É outra diretriz, certo? E também é outro objetivo. Não é aquele objetivo, meio arriscado, né? Não é aquele objetivo que eu tinha dito. E, por fim, gestão e governança, eu vou falar do quê? Dos planos regionais. Eu estou falando de gestão, certo? Eu não estou falando de doença crônica, certo? Então, é assim. Por isso que eu disse, com quem falou muito comigo pelo Instagram, já viu como é que eu aprendo isso? Eu disse, preste atenção no que eu falo. Eu lhe explico para você entender. Mas esses números você não vai precisar decorar. Você precisa entender para, na hora da questão, você tá com a cabeça fria para olhar. Olha, isso aqui está falando de doença crônica. Então, por que eu estou falando de doença do trabalhador, de saúde do trabalhador? Entendeu? É exatamente isso. Você tem que estar com a cabeça fria. Por isso que eu trouxe uma questão dessa. E, claro, se você quiser olhar, tá aqui o QR Codezinho. Tá bom? E, por fim, se eu quero a meta relacionada ao objetivo de fortalecer e ampliar a rede de atenção, qual é? Letra B. Qual é o erro da A? É 50 a 69. Qual é o erro da C, D e E, que não se referem a esse objetivo?
tá certo? E aí, gente, acabou. Acabou. O Átila aqui já vem nesse instante aqui, Gervina, corre, né? Porque vocês têm outros professores, certo? Mas eu quero dizer, hoje eu não trouxe frase porque eu ia chorar, né? De novo, né? Mas assim, gente, olhe, eu quero dizer, de novo, falar da arena aqui, né? Eu quero dizer que é muito importante que você esteja preparado para esse momento. Gente, eu sei, eu imagino, na verdade, eu não sei porque eu não estou passando por isso, mas eu já passei, certo? Eu sou concursada. Eu já passei também por esse momento das pernas tremendo. Gente, eu tive prova discursiva, eu tremia com a caneta na minha mão. E eu parei e disse assim, Gervina, tu não vai colocar tudo a perder agora, certo? E deu certo, tá certo? Então, é isso. Um beijo enorme. Eu vou estar aqui do lado de cá, torcendo por vocês. Desculpa, né? Eu não poder estar nesse momento aí, segurando a mãozinha, no local de prova, abraçando. Mas eu prometo que, se tiver posse me chamar, eu tô lá. Tá certo? E sim, vocês vão me contar que deu tudo certo. Um beijo enorme. Fiquem bem, muito bem. Eu vou colocar cada um de vocês nas minhas orações. Um beijo, até mais. Tchau.